ouvir a voz do Salvador. One thing that we do sometimes in our English classes is we have the students take a joke that's in Portuguese and translate it into English to see if it will work. Uma coisa que a gente faz nas nossas aulas de inglês é fazer os alunos pegar uma piada em português e tentar traduzir ela para o inglês. Okay, so we're going to try to do the same thing. I have a joke here in English, and we're going to translate it into Portuguese, Kathleen will, to see if it will work. Então a gente vai tentar fazer a mesma coisa, vai pegar uma piada do inglês e vai tentar passar ela para o português e ver se funciona. Are you ready? Yep. Okay, here we go. Boy told his parents, I've decided that I want to be a minister of a church when I grow up. Então, o menino falou para os pais, um garotinho falou para os pais, eu quero ser um pastor quando eu crescer. The parents were surprised because of the attitude of the boy in church and said, okay, well, that's fine with us, but why did you decide this? E os pais dele ficaram surpresos porque assim que ele tem algumas formas diferentes na igreja, mas eles resolveram perguntar, tá, mas por que você resolveu decidir isso? Qual foi o motivo da tua decisão? The boy replied, well, I have to go to church every Sunday anyway. Aí o menino falou assim, poxa, eu tenho que ir para a igreja todo domingo já, de qualquer forma. And I think it's a lot more interesting to stand up and yell than to stay seated and listen. E eu acho que é muito mais fácil ficar de pé e gritar com os outros do que ficar sentado ouvindo. All right, well, I hope you don't have the same feeling as we go through this study. Eu espero que você não tenha esse mesmo sentimento enquanto a gente vai pelo nosso estudo aqui. I hope that what we say is interesting to you. It will keep your attention and make you feel like it's something that's important to you. Eu espero que o que a gente vai dizer aqui seja alguma coisa importante, interessante para você, que te faça acompanhar. Also, if you have a pen and paper with you and can take notes, please take that out now and prepare to take notes. Então, se você tem um papel e caneta com você, que você possa fazer algumas anotações, por favor, tira da bolsa agora, do bolso, de onde for, e faz algumas anotações. Aproveita para você anotar aí um pouquinho. All right, because we're going to move pretty fast. Porque a gente vai correr um pouquinho com uma parte da palavra. Okay. There seems to be a big disconnect between what Christians say they believe and how they live their life. Parece que tem uma desconexão entre o que os cristãos dizem que eles acreditam e como eles vivem as vidas deles. Someone once told me that they don't like to hear about prophecy or they don't believe it. Uma pessoa uma vez me disse que ele não gosta de ouvir sobre profecias, ou que ele não acredita muito nessas profecias. There are those who call themselves Christians, but they don't really believe the Bible. And in my opinion, if they don't believe the Bible, they're ineffective at best and not truly Christians at worst. Tem aqueles que não they call themselves Christians, but they don't believe. Tem aqueles que eles se chamam cristãos, mas eles acabam não lendo a Bíblia, e isso para mim os torna pessoas inafetivas. Ineffective. Sem efeito. Ineffective at best. Okay. Às vezes você lembra uma palavra em sua língua, mas na outra não. Ok, então aí essas pessoas não têm esse efeito na vida delas, porque elas não têm prática na palavra. Talvez maybe they're not Christians. Às vezes eles não são nem cristãos de verdade. Because our lives are defined by what we believe. Porque as nossas vidas elas são definidas por aquilo que a gente acredita. Among those who are Christians, they call themselves Christians, there are those who are looking for some kind of special revelation beyond what the Bible offers. E no meio daqueles que se chamam de cristãos e que são cristãos, tem aqueles que estão procurando por revelações na Bíblia, ou ainda que vão além daquilo que estão na Bíblia. But here's what Jesus says about this. Mas aqui está o que Jesus fala sobre essa questão. Excellent.
Okay, go ahead, Dean. Os fariseus, Mateus 16, 1 a 4. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Jesus tells us to pay attention to the signs around us. Jesus ele pede para a gente prestar atenção nos sinais que estão ao nosso redor. In our case, this could be through information technology. No nosso caso, poderia ser por informação, na tecnologia mesmo. News on TV. As notícias na TV. We're all philosophers at some level, and we all believe something, even if we really don't know how to say it. Todos nós somos meio que filósofos em algum ponto. E a gente sempre tem alguma coisa para dizer, mesmo que não saiba o que dizer. I, for example, am a presuppositionalist. Eu preciso dessa palavra aí para eu lembrar qual é. Eu, por exemplo, sou presta atenção aos sinais. Próximo vídeo. Eu sou um pressuposicionalista. Okay. That means that I have a certain starting point or basis for my beliefs. O que quer dizer que eu tenho um ponto de partida para tudo aquilo que eu acredito. My starting point or basis is that I believe that there is a God. O meu ponto de partida, ou a minha base, é que eu acredito que existe um Deus. I believe that He has revealed Himself to us in the Bible. E eu acredito que Ele se revelou para nós através da Bíblia. And I believe He has revealed Himself to us in the creation. E eu também acredito que Ele se revelou através da criação. And also through His Son, Jesus Christ. E também pelo seu Filho Jesus Cristo. Okay, I have a basis for this belief, for this understanding. Eu tenho uma base aqui para essa crença que eu tenho. Here are 3 passages which demonstrate this. This first one. Tem 3 passagens na Bíblia que demonstram essa crença. E a primeira é 2 Timóteo 3,16, na nova linguagem de hoje. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. The second one is this one in Romans 1:18-20. E o segundo é esse em Romanos 1:18-20, que diz: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, e por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles não têm desculpa nenhuma. And the next one. E o próximo, João 1:18, que diz: ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Speaking of Jesus. Falando de Jesus nesse caso. So the rest of my beliefs naturally follow these. And it makes my interpretation of the Bible and hopefully the way I live my life more consistent. Então, o resto das minhas crenças seguem isso. Como eu interpreto a Bíblia, e eu espero que seja também a forma como eu vivo a minha vida. As a result, I believe that we can interpret prophetic signs in Scripture according to the signs of the times. Como um resultado disso, a gente pode interpretar alguns sinais proféticos que tem na Bíblia. According to the signs of the times. De acordo com os sinais do tempo. Just as Jesus said. Da forma como Jesus falou. So first, I want us to have a basis for our interpretation. Então, primeiro eu quero que a gente tenha uma base para a nossa interpretação.
What is the difference between natural phenomena and supernatural phenomena? Qual é a diferença entre os fenômenos naturais e os fenômenos sobrenaturais? Nothing. Nada. Sometimes we like to make a separation between things that are natural and things that are supernatural. Às vezes a gente quer fazer uma separação entre as coisas que são naturais e as coisas que são sobrenaturais. This first passage shows us what God thinks about. E essa primeira passagem mostra um pouquinho o que Deus pensa sobre isso. Ele é, Colossenses 1, 15 a 17, ele é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Apocalipse 4:11 diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Natural is a word that we use when we don't want to involve God. Natural é uma palavra que a gente usa e a gente não quer envolver Deus nessa palavra. But if God created all things and sustains all things, then everything that exists is supernatural. Então, se Deus criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas, então tudo que existe é sobrenatural. Try to get your mind around that. Tenta conceber isso, tenta pensar sobre isso um pouco. You understand that God did not simply set things in the universe in motion and then forget about it. Você consegue entender que Deus não simplesmente fez as coisas existirem no mundo e colocou elas em ação e esqueceu essas coisas? He continues to control that motion. Ele continua a controlar essas ações. Everything around you, everything above you, below you, in you, and even you, are supernatural. Tudo que tem ao seu redor, em cima de você, abaixo de você, dentro de você e você são sobrenaturais. Because without God, everything would simply dissolve. Porque sem Deus, tudo isso simplesmente dissolveria. Okay, so that should bring to your mind, if you're really thinking about it, some questions. Então isso deve trazer à sua mente, se você está realmente pensando sobre o que eu perguntei, você deve estar tendo algumas outras perguntas. Some hard questions. Talvez algumas perguntas difíceis. In fact, maybe you're afraid of asking those questions if you're a Christian. E talvez você fique até um pouco com medo dessas perguntas se você é um cristão. That's why you don't want to think about it. E às vezes é por isso que você não quer pensar nessas perguntas. Or maybe that's why you really don't believe the Bible. Ou às vezes é por isso que você realmente não acredita na Bíblia. Okay, one question that maybe you would ask, Uma pergunta que talvez você perguntaria, if you're really thinking about it, se você está realmente pensando sobre isso, is why would God allow huge natural, which are really supernatural, disasters to take so many human lives? É porque Deus permitiria desastres tão grandiosos que talvez até seriam desastres sobrenaturais acontecerem e tirarem tantas vidas? That's a good question and a difficult one. É uma boa pergunta e até uma pergunta difícil de se fazer. An example that you might think of from the news is the earthquake in Haiti. Um exemplo que a gente pode pensar, que a gente viu nos noticiários há um tempo atrás, foi o terremoto do Haiti. Or the tsunami in Indonesia. Ou o tsunami que aconteceu na Indonésia. Or the disease of Ebola that's happening in West Africa. Ou a epidemia de Ebola que aconteceu na África. Or the drought that's affecting much of the world, including here in Brazil. Ou a seca que afeta quase o mundo inteiro, praticamente o mundo inteiro, e inclusive aqui no Brasil. Or why would God allow an evil group of people who call themselves Islamic State to behead Christians? E por que Deus permitiria que alguns grupos que se chamam de grupos islâmicos decapitar cristãos? How do you answer these difficult questions?
Como é que você responderia essas perguntas difíceis? You interpret life around you by what the Bible says. Você interpreta a vida ao seu redor conforme o que a Bíblia diz. When you read the news, and you should, if you want to discern the signs of the times, like Jesus said. Quando você lê o noticiário, o jornal, e você devia, ou se você quer realmente interpretar os sinais dos tempos, You see that the world is crazy. você vê que o mundo é maluco. Things are coming. It seems like the world is coming to an end. Parece que o mundo está chegando ao final. There's disease and war, and natural disaster. Tem muitas doenças, guerras e desastres naturais. These are quickly putting an end to large communities of people. E isso está exterminando com grandes comunidades de pessoas de uma forma rápida. Does the Bible have answers to these problems? E será que a Bíblia tem respostas para esses problemas? Yes, the Bible has answers to these questions. Sim, a Bíblia tem respostas para esses problemas. So why don't we like to research the Bible and find the answers? Então por que a gente não gosta de procurar na Bíblia e encontrar essas perguntas, essas respostas? Probably we all have different reasons, individual reasons. Maybe you're afraid of the answers you might find there. Talvez cada um de nós tenhamos razões diferentes. Às vezes você pode ter medo das respostas que você vai encontrar. But again, I would like to appeal to your faith and what you believe to help you with the interpretation of the answers. Mas novamente eu gostaria de apelar para o que você acredita, para a sua fé. And help you with the interpretation of the answers. E te ajudar a interpretar essas respostas. Remember, everything is supernatural. Você está lembrando que tudo é sobrenatural? We need to look at what the Bible says about some of the aspects of God's plan and how it affects our lives and compare it with the signs of the times. A gente precisa dar uma olhada em como a Bíblia mostra os planos de Deus e como que isso afeta a nossa vida de acordo com os sinais dos tempos. I hope the study causes you to be interested enough to search the Scripture and the news to find the answers for yourselves as well. Então eu espero que esse estudo aqui te deixe interessado o suficiente para poder pesquisar nas notícias e na Bíblia para achar suas próprias respostas. All right, creation is suffering birth pains because of the wrath of God against the sin of man. A criação tem sofrido A criação tem sofrido dores de parto por causa da ira de Deus contra o pecado do homem. Romanos 8, 19 a 22 diz assim: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. And Jesus also says that these things will increase in intensity. E Jesus também falou que essas coisas vão aumentar sua intensidade. Mateus 24, 6 a 8 diz: não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. If you pay attention to the news, we can see that there are many changes in our environment. Se The world is você, taking careful notice of. se você prestar atenção nas notícias, você vai ver que tem muitas mudanças que o mundo
the world is taking careful notice of. É que o mundo está começando a notar. As profecias do fim dos tempos falam sobre as mudanças que podemos ver ao nosso redor agora, que irão se intensificar até atingirem níveis críticos. And the prophecies that we're about to look at will address exactly this question. Okay. The prophecies we will look at address exactly this. E as profecias que a gente vai dar uma olhada agora, elas apontam, elas falam sobre isso. Let's examine Revelation 16, 1 to 12. So if you have your Bible, open to Revelation 16, 1 to 12. Então, se você tem a sua Bíblia, por favor, abra em Apocalipse 16, 1 ao 12. Apocalipse 16, versículo 1 ao versículo 12. This passage speaks of the bowl judgments, which are the judgments of the wrath of God. Essa passagem ela fala das taças da ira de Deus, que são os julgamentos de Deus. It's interesting to notice that some of these could be considered judgments upon our environment. É muito interessante a gente prestar atenção de que alguns desses julgamentos podem ser julgamentos sobre o nosso meio ambiente. And we know that this is a big story in the news. This is something that we've been talking about in the news quite a bit lately. E algumas dessas são coisas que a gente tem comentado muito nos noticiários ultimamente com muita frequência. Probably when the author of Revelation wrote this was not a big problem. Provavelmente, quando o autor de Apocalipse escreveu esse texto, isso aqui não devia ser um problema muito grande. One of the questions that is being asked about global warming today, for example, is man the cause of it? Uma das perguntas que tem se colocado muito aí sobre o aquecimento global, por exemplo, é se ele tem sido causado pelo homem. And as we're going to see in these passages, you could say, well, yes, if you believe in the judgment of God against sin. E como a gente vai ver nessas passagens bíblicas, a gente pode entender que sim, se você acredita no julgamento de Deus contra o pecado do homem. So I want to go through Revelation 16, one of these judgments at a time, one bowl. We call them bowls in Portuguese, it's taças. Each bowl, one bowl at a time, and examine the judgments of God. And I want to compare them with what we see in the news today. Eu vou com vocês passar por cada um desses julgamentos, cada uma dessas taças. Eu quero que você compare com as coisas que estão acontecendo no mundo hoje. I would like to say that the things that we see in the world today are signs. Eu gostaria de dizer que as coisas que a gente tem visto hoje no mundo são sinais. Please understand that I'm not saying that these signs are the fulfillment of the prophecies. Por favor, entenda que eu não estou dizendo que esses sinais são cumprimentos dessas profecias. However, they're the beginnings of the fulfillment of the prophecies, the birth pains. No entanto, eles são começos, eles são o começo do cumprimento dessas profecias. The birth pains, just as Jesus said. Apenas como Jesus disse, são as dores de parto, né? And will fulfill the prophecies when they achieve the critical levels as spoken here in the Bible. E eles vão cumprir as profecias quando eles atingirem os pontos críticos que se falam aqui nessas profecias. I really believe that we're in the last days. Eu realmente acredito que a gente está vivenciando os últimos dias. And we need to pay attention to what's happening to the world around us as Christians. E a gente precisa prestar muita atenção às coisas que estão acontecendo ao nosso redor como cristãos. And interpret those signs according to the Bible. E interpretar esses sinais de acordo com a Bíblia. As I go through this, I'll be showing articles from the news, which I found mostly on the internet. Enquanto a gente passa por essas passagens, eu vou mostrar alguns artigos que eu encontrei nos noticiários. A maioria deles eu encontrei na internet. All of these are from well-recognized news sources. A maioria, todos eles são de sites ou de fontes de notícia
bem conhecidas. And if you're interested, you can find these same sources. E se você estiver interessado, você vai conseguir achar também essas mesmas notícias. Back it up. Okay, this was the first bowl judgment. Esse é a primeira taça da ira, do julgamento. Apocalipse 16, 2. O primeiro... We're going to start from verse 2. Ok, a gente vai começar com o verso 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. This is the second verse talks about the first bowl judgment and mentions a malignant sore upon people who have the mark of the beast. Esse é o primeiro, no segundo versículo já fala da primeira taça e ele fala the malignant sore upon the people who have the mark of the beast. As feridas malignas que surgiram no meio das pessoas que tinham a marca da besta. Okay, does this already exist? Ok, será que isso já existe? Here's a story about Jeff Hanneman, who's a guitarist in the heavy metal band Slayer. E aqui a gente tem uma história de um guitarrista da banda Slayer, Jeff Hanneman. He died from a flesh-eating bacteria. E ele morreu de uma bactéria que comia a carne. You can draw your own conclusions about that. Aí você pode tirar suas próprias conclusões sobre isso. This is a type of bacteria that's especially resistant to antibiotics. Esse é um tipo de bactéria que ela é resistente a antibióticos. And his is not the only case. E esse não foi o único caso. You notice that this has become a real problem in medical. You want to turn off the lights? Yeah, sure. That's better? No, Aumento de bactérias resistentes a antibióticos põe médicos em alertas. Essa é uma notícia. And this has become a problem around the world. Isso tem se tornado um problema ao redor do mundo. This is from Terra. Esse é do site Terra. Ele diz: bactérias super resistentes ameaçam a base da medicina moderna. This has become a major factor, a major problem, concern in hospitals around the world. I've heard about this issue right here in Hong Isso tem sido uma preocupação muito grande em hospitais ao redor do mundo. E eu mesmo já ouvi falar sobre essa preocupação aqui em Rondônia. Okay, the second bowl judgment. A segunda taça do julgamento, em Apocalipse 16:3, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Verses 4 to 7 mention water turned to blood and everything in the water dying. Os versos 4 ao 7 fala que toda a água se tornou em sangue e toda criatura na água morria. And the second verses, let me see, the first verse, verse 3 speaks about the salt water, the sea. Verses 4 to 7 talk about fresh water. E no primeiro verso, do verso 3, que fala sobre essa profecia, fala de água salgada, água do mar. E os versos a seguir, o 4, já vai falar de água doce. This is a picture from Australia, I believe. Eu acredito que essa seja uma foto da Austrália. The ocean was turned into red through this red tide. O oceano se transformou nessa cor vermelha. It's not blood, but it looks like blood. Não é realmente sangue, mas parece com sangue. Call it red tide. It's an algae that absorbs the oxygen in the water and kills the fish. Isso é uma alga que existe na água e que ela absorve o oxigênio da água e mata todos os peixes ao redor. There's some more photos about red tide. This happened in Barro do Ceará. Essa é outra foto da chamada Maré Vermelha que aconteceu na Barra do Ceará.
not too long ago. Não faz muito tempo. But we have examples of this all around the world. Mas a gente tem exemplos disso por todo o mundo. We have examples of the result of this, dead fish, lots of them. A gente tem alguns exemplos desses resultados dos peixes mortos, muitos deles. As the pollution in our rivers and lakes and the ocean increase, so does the frequency of stories about this. Da mesma forma como a frequência da poluição dos nossos rios tem aumentado, também tem aumentado as histórias sobre isso. 2 milhões de peixes achados mortos em Maryland. Estado dos Estados Unidos. Que é um estado dos Estados Unidos. Okay. I don't know if you can go back to the verse. Volta no verso. Okay. 4 to 6. Actually, there's one before that. Verse 3. I need to go back to the first verse. That's okay. Let's move on. Go back to verses 8 and 9. Pode passar para versos 8 e 9. Okay, there we go. All right, this is the fourth taça. Essa é a quarta taça, Apocalipse 16, 8 a 9. Diz: o quarto anjo derramou sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. It's interesting that during this whole argument about global warming, I have never heard anyone bring this passage to light. É interessante que durante todo esse processo de argumentações sobre o aquecimento global, eu nunca ouvi alguém trazer à tona esse versículo. It's considered here in this passage to be a natural phenomenon that's caused by the heat of the sun. It's considered in this passage to be a natural phenomenon that's caused by the heat of the sun. Nessa passagem é considerado ser um fenômeno natural, o aquecimento do sol. But we would have to be completely isolated from any news if we didn't know about the effects of extreme heat and drought on our planet. Mas a gente precisaria estar Isolated from any news if we didn't know about the effects of extreme heat and drought. A gente precisaria estar totalmente isolado de qualquer uma das notícias se a gente não entendesse sobre os efeitos do aquecimento. Alguns exemplos que a gente tem: sob calor intenso e pouca chuva, volume de água cai em todos os sistemas da Sabesp. I think everyone has heard about this. Eu acho que todo mundo ouviu essas notícias ultimamente. Calor intenso faz Rio se transformar em segundo lugar mais quente do mundo na terça. This is from a couple of years ago, but the temperature has reached this level and above this year as well. Isso é de alguns anos atrás, mas esse ano a temperatura também chegou a mais ou menos essa mesma temperatura e ainda maior, superior. And you probably have all heard about this story. E vocês provavelmente já ouviram falar dessa história aqui. Onda de calor mata aproximadamente 500 mil frangos em aviários pelo país. So the effects of the heat is affecting us and the animals on the planet. Então os efeitos do calor estão afetando a nós e até os animais. Go back to the verse. De volta ao versículo. And notice the commentary. Read it again. O quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. So people are not turning to God because of this. Mas aí, contudo, as pessoas não estão voltando para Deus apesar de tudo isso. Okay, the next one
says that God will specifically darken the throne and the land of the kingdom of the beast. Então, o próximo diz que Deus vai escurecer o local do trono da besta. We already have localized darkness occurring during daylight hours, both as a result of natural activity and man-made activity. A gente já tem algumas ocorrências disso de escuridão acontecendo em pontos locais específicos, e isso é consequência tanto de coisas naturais como coisas realizadas pelo homem, coisas provocadas pelo homem. It's difficult even to see this picture because it's completely black. É até difícil você ver essa imagem porque ela está totalmente escura. A poluição do ar chinês atinge recordes níveis recordes na figura. It became like nighttime during the day. Se tornou como noite durante o dia. Esse aqui é de Paris. Alto nível de poluição escurece Paris em pleno dia. This is a natural event. E esse é um desastre, é um evento natural, um acontecimento natural. Supernatural. Sobrenatural, né? As cinzas de um vulcão tornaram uma cidade, colocaram uma cidade em escuridão. Talvez desabou. It's localized darkness that will take over the area where the beast has his kingdom. Então são alguns eventos que vão acontecer de escuridão local, que seriam onde onde a besta estaria reinando. Onde seria o reinado da besta. Okay, now this is an introduction to the next passage, because it's speaking about the beast. And I want you to pay close attention to these next passages, because what I'm going to show you was a little bit frightening to me when I did the research on it. Então isso é uma introdução para a próxima parte que a gente vai ler sobre a besta, e ele mesmo, essa passagem me assustou um pouquinho quando eu estava lendo sobre ela. Versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Alright, so this passage speaks of the possible effect of the combination of climate change and another world activity, which is Islamic conquest. Então essa passagem ela fala um pouquinho da combinação entre um evento natural e um evento que é o avanço das tropas islâmicas. You've probably heard a lot about the Islamic State recently. Provavelmente você já deve ter ouvido falar muito sobre o Estado Islâmico ultimamente. But maybe you haven't heard, or maybe you haven't read about, or maybe you don't understand exactly what they're trying to do. Mas talvez você não leu ou ainda não entendeu exatamente o que eles estão tentando fazer. They're not simply terrorists. Eles não são simplesmente terroristas. They're trying to establish their own state with a strict Islamic law. Eles estão tentando estabelecer o seu próprio Estado com leis radicais. Com suas próprias leis, mas radicais. Leis radicais. Islamic law. Leis islâmicas radicais. Really, it's not radical. They're just doing exactly what their Bible, their Quran says. Talvez não seja necessariamente alguma coisa radical, mas eles estão, de acordo com eles estão apenas fazendo aquilo que o Corão diz. This is in this headline. ISIS quer recuperar o Império Muçulmano, é uma das notícias. Okay.
plano para conquistar a Espanha, parte da Europa, África e até a China. This is the plan for their caliphate, which is their state. Esse é o plano para o califado deles, que é o estado deles. And at the current time, they control all of the water in Iraq and Syria. E no momento eles estão controlando toda a água In Iraq no Iraque and also in Syria. e também na Síria. Eles têm controlado toda a água. And both rivers, the Tigris and the Euphrates, E os dois rios, o Tigre e o Eufrates, ISIS ganha título de agressivo. O ISIS está ganhando um ponto importante, agressivo no caso, de estar sendo capaz de usar a água como arma. they control all of the dams on these major rivers. Eles têm controlado a maioria dos reservatórios nesses rios. So we're not really talking about the effects of climate change. Então a gente não está falando só dos efeitos de mudança de clima. They have the ability to simply turn off the water. They have the ability to just simply turn off the water. Eles têm a habilidade de simplesmente desligar a água, se eles quiserem. And have already threatened that. E eles já ameaçaram fazer isso. Also, I want to notice, remember what the verse says, remember what the passage says about the movement of the kings of the east, that the Euphrates will be dried up so that they can move from east to west. Então lembra o que o versículo estava dizendo sobre a forma como os reis do leste vão se mover, como que o rio vai secar e eles vão poder se mover do leste para o oeste. Okay, right here, this is the Tigris River. Bem nessa área onde eu estou mostrando é o rio Tigre. This is the Euphrates River, which is spoken about in this passage. Esse é o rio Eufrates que está falando nessa passagem. The black area here is on the east side of Euphrates, and they control all of it. Essa parte preta está na parte East, na parte leste do Eufrates e eles controlam tudo isso. they control all of it. And they also have all of this area as support zone. E eles também têm toda essa área. E eles têm toda essa área marrom como uma área de apoio para eles. Now, does the water of Euphrates need to dry up for an army to go across to the west? Agora, uma pergunta: precisa que a água do Eufrates seque para que um exército atravesse de um lado para o outro? No, they have bridges. Não, eles têm pontes. So the point of the water drying up isn't just for them, for their advance of their armies. It's not just that. Então, a questão da água secar não é necessariamente para que eles possam atravessar. But it's actually part of this idea of using the water, the dried up river, as a weapon of war. Mas é realmente esse ponto de usar a água, o controle da água como uma arma de guerra. Okay, the next passage. Próxima passagem, versículo 13, diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. 14. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia, do Deus Todo-Poderoso. Even the Muslims of the Islamic State believe this prophecy. Até mesmo os muçulmanos do Estado Islâmico acreditam nessa profecia. In fact, they are actively working to bring it about. Na verdade, eles estão até trabalhando para que essa profecia se cumpra. When the ISIS murderer beheaded the American aid worker, Peter Kazik, the ISIS murderer beheaded the American aid worker, Peter Kazik. Quando o Estado Islâmico, ISIS, decapitou o soldado americano, não, na verdade não é soldado, trabalhador americano
the killer stated, "Here we are burying the first American crusader, Dabik," which is the Muslim word for Armageddon. E eles disseram, aqui nós estamos enterrando o primeiro americano. Como é que eu chamo o pessoal das cruzadas? Templar? Não, não seria templar. Os guerreiros. Os guerreiros das cruzadas, né? O primeiro guerreiro americano das cruzadas. Cruzados. Primeiro cruzado em Dabik, que é a palavra em inglês não, em muçulmano para Armagedon. Eagerly, we are waiting for the remainder of your armies to arrive. E a gente está com muita vontade, esperando ansiosamente pela chegada do restante do seu exército. They believe that they will have an active part in Armageddon. Eles acreditam que eles vão ter uma parte ativa no Armagedon. And then Jesus will arrive. E eles acreditam que Jesus vai chegar. Yes, Jesus will arrive according to their prophecies. Jesus vai chegar de acordo com a profecia deles. To destroy the Antichrist in Jerusalem. Para destruir o anticristo em Jerusalém. They have that in their holy book, the Quran. E eles têm isso no livro deles, no Corão. They have prophecies from most of the major prophets in the Quran. Eles têm profecias da maioria dos profetas maiores, né, dos profetas mais conhecidos no Corão. In the Quran, they are the good guys and we are the bad guys. No Corão, eles são os carinhas bons e nós somos os caras maus. So, from our point of view, from our interpretation, the questions in this context that we should ask are, who is the false prophet? Então, no nosso contexto, as perguntas que a gente deveria perguntar é: quem são os falsos profetas? Who is the false prophet? Ou quem é o falso profeta? Who is the beast? E quem é a besta? The difference between them and us is that we have the details directly from Jesus himself. A diferença entre eles e nós é que nós temos os detalhes que vieram diretamente de Jesus. Verso 15 e 16 diz assim: Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os três espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. This is a passage, a story about their prophecy, their understanding of the prophecy. Now look at this one. Read that. Essa é uma história da profecia islâmica e tem um trecho aqui que eu vou ler. Existem interpretações islâmicas apocalípticas dos livros bíblicos de Daniel, Ezequiel e do Apocalipse. A única diferença é que os bonzinhos são os muçulmanos, não os cristãos. Revelation 16:15 says, "Blessed is he who watches." Apocalipse 16:15 diz: Feliz aquele que permanece vigilante. Amen. Amém. Okay, this is the final bowl judgment. Essa é a taça final do julgamento. It comes, but not without a grand finale. Not without a grand finale. Ele vem, mas sem ainda um final glorioso. It's with the grand Oh, finale. This is the grand finale. Ok. Ok, vem com um final glorioso. Desculpa. If you pay attention to the news, you might notice that there are earthquakes happening with increasing intensity. Se você prestar atenção aos noticiários, você vai notar que tem existido terremotos e que tem aumentado a intensidade. In populated locations. Em locais povoados. The question you might ask is, are there earthquakes in and around the Middle East, in Jerusalem? Talvez a pergunta que você se faça é se existem terremotos acontecendo no Oriente Médio, pelas redondezas de Jerusalém. Yes, they happen all the time. Sim, eles acontecem o tempo todo. So they're waiting for the big one.
Então eles estão esperando pelo grande, pelo maior de todos. Are there large hailstorms in the world? Large hailstorms. Existem grandes chuvas de granizo pelo mundo. Yes, the earth is really groaning with birth pains. Então realmente a terra está gemendo com dores de parto. The storms are increasing in intensity. As chuvas têm aumentado sua intensidade. These are not 100-pound hailstones, but they're large. These are not 100-pound. How do you say that? 50 kilo. Is it not 50 kilo? Essas não são ainda pedras de 50 quilos de granizo. I think the largest one so far has been like 10 kilos. Talvez a que já foi encontrada a maior de todas até agora tem uns 10 quilos. But you can see that they're getting larger all the time. Mas você pode ver que elas estão aumentando cada vez mais. Hailstones this size have the ability to do a great amount of damage to property and people. Chuvas como essa, desse tamanho, elas têm a habilidade, a capacidade de criar um monte de problemas, de destruir propriedades particulares e até causar problemas a pessoas. Okay, so we've shown you the signs. And the question that a lot of people like to ask when we talk about prophecy is, well, when? Então a gente te mostrou os sinais, e uma pergunta que todo mundo gosta muito de perguntar é, sim, daí? Maybe that's the wrong question. E talvez essa seja a pergunta errada. Quando? Desculpa, eu achei que era daí, mas é... E quando? Quando vai ser? Jesus has an answer to that. He says, well, anytime now. He says he doesn't even know. Take a look at that. E Jesus mesmo disse que poderia ser a qualquer momento, mas que ele mesmo não sabia. Então Mateus 24:36 diz, Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. We don't have an exact time, but we have a sense of imminency, a sense of urgency. A gente não tem um tempo exato, mas a gente tem uma ideia, um sentimento de urgência. The focus is not upon when, but what should my response be? Então o foco não deveria ser em quando, mas qual que é a minha resposta diante disso? The Bible says that the people that experience these trials will have the wrong response. This is what their response will be. E a Bíblia diz que as pessoas que vivenciam esses tipos de tribulações vão ter a resposta errada para isso. Apocalipse 9, 20 e 21. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. But in every prophecy in the Bible, God tells us what the correct response should be. Mas em toda profecia na Bíblia, Deus sempre nos diz qual que deveria ser a resposta, a atitude correta. Apocalipse 3, 14 e 16. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los na minha boca. Eu corrijo, Apocalipse 3, 19 e 21, eu corrijo e castigo todos os que amo, portanto, levem as coisas a sério, se arrependam, escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. So God is telling us to take things seriously and repent.
Então Deus está nos falando para a gente levar as coisas a sério e arrepender. E se arrepender. God wants us to be humble before Him. Deus nos quer humilhados diante dele. Okay. The kingdom of God is arriving, is already close. O reino de Deus está chegando, está próximo. We've shown that the signs are already around us. Nós mostramos que os sinais já estão ao nosso redor. The question I have is, are you ready? Então a pergunta que eu tenho para você é: e você está pronto?